O Flamengo teve 2 derrotas nessa história aí, né? A primeira de não poder decidir em casa, que é sempre melhor. E a segunda de ter uma semana a menos para recuperar o gramado. Porque se o segundo jogo fosse no Maracanã, o Flamengo teria até dia 24 para deixar o gramado pronto. Não vai ter, agora vai ter somente até o dia 17. Ou seja, o gramado não vai estar nos trinques, como seria o ideal. Agora, tem um outro lado, que eu acho que é positivo. O São Paulo, que melhorou muito com o Dorival em relação ao que vinha com o Rogério Ceni, mas continua muito ruim fora de casa. Então, esse primeiro jogo, se o Flamengo souber aproveitar isso, pode ser muito decisivo. Se o Flamengo abre uma boa vantagem sobre o São Paulo no Maracanã, talvez seja muito difícil o São Paulo reverter. Enfim, agora não adianta mais chorar ou torcer, é preparar para o jogo, né? Agora, preparar com o Sampaoli é dose para elefante manco. O São Paulo passou pelo Palmeiras, passou pelo Corinthians, mas o Flamengo, como faz tempo, a gente até acaba esquecendo, mas o Flamengo teve Fla-Flu, né? O Flamengo tirou o Atlético Paranaense, tirou o Grêmio, os dois times chegam na final com uma campanha muito boa dentro da Copa do Brasil, mas como já foi destacado aqui, o momento não é bom de nenhum dos dois, né, Renato? Não, não é, mas eu acho o do Flamengo pior. Só para você ter uma ideia de como o do Flamengo é pior, nesta tarde, ou no final, no início da noite, vai haver uma reunião do chamado Conselhinho do Futebol. Isso é uma das grandes idiotices que a diretoria do Rodolfo Landim criou. São 4 ou 5 palpiteiros, sócios da diretoria, sócios do Flamengo e conselheiros do Flamengo, que foram eleitos para discutir o futebol com o vice-presidente de futebol, que é o Marcos Braz. Pois bem, esse conselhinho está se reunindo hoje à tarde para decidir se o Sampaoli tem que ser demitido já ou se o Sampaoli pode ficar até a final da Copa do Brasil. Como é que é? Isso mesmo que você ouviu. A demissão do Sampaoli vai ser discutida hoje, no final da tarde. Tá? O único cara que defende a permanência do Sampaoli, só que é o único, mas é o mais importante, é o presidente Rodolfo Landim, que foi o grande avalista da vinda do Sampaoli. Quando se discutia aquela história toda, espero o Jorge Jesus, não espero o Jorge Jesus, quem disse assim, não vou esperar coisa nenhuma, eu quero o Sampaoli, foi o presidente Rodolfo Landim. Ele é ainda um dos únicos na Gávea que acha que o Sampaoli tem que ter pelo menos a oportunidade de decidir a Copa do Brasil. O Marcos Braz, esse nosso famoso bufão que puxou o Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar, esse que defende uma ideia mais estapafúrdia ainda. Ele quer a demissão do Sampaoli e quer a contratação do Rogério Ceni, de novo. Aí como se dizia antigamente, todos aos botes. Porque o Rogério Ceni, uma das especialidades dele como treinador do Flamengo era perder para o São Paulo. Ele perdeu todas as vezes que ele jogou com o São Paulo, dirigindo o Flamengo. Inclusive, perdeu o Campeonato Brasileiro que o Flamengo ganhou. Ele perdeu no Morumbi. Ele precisava ganhar para ser campeão e ele perdeu. Aí o Corinthians, lá no Beira-Rio, devolveu ao Flamengo o título brasileiro que o Rogério Ceni tinha perdido no Morumbi para o São Paulo. Então, você imaginar, a essa altura do campeonato, um cara que quer trazer para o lugar do Sampaoli, para decidir a Copa do Brasil, o sujeito que mais perdeu para o São Paulo na história do Flamengo, é inacreditável. Mas o Flamengo, isso é outro dos problemas, o Flamengo está perdido. O Flamengo é uma nave à deriva. Por isso é que eu acho que o São Paulo ainda é mais favorito. Mas é uma loucura. O Flamengo está discutindo hoje, Marco Antônio, uma demissão do Sampaoli. Eu digo porque faltam 3 semanas para a final. Eu até imagino que um dos argumentos do Landim, como o Renato apresenta, que quer permanecer com o Sampaoli, é que você vai trocar o cara agora e vai chegar um treinador. Se bem que 3 semanas dá para fazer um monte de coisa, hein, Marco Antônio? Olha, o Renato quer derrubar o Sampaoli toda semana. Porque não. Não é dessa vez é informação. Não é verdade. É informação. Não é verdade. Não, deixa eu explicar uma coisinha aqui. Não é que eu queira derrubar. Não é que eu queira derrubar. Eu não queria que ele nem tivesse vindo. É pior ainda. É porque eu ouço que vai cair toda semana, que vai cair. Eu acho que é possível. O Flamengo venceu apesar do Sampaoli.
Apesar do Sampaoli. E vai ver, pega esses jogos, gente. O Flamengo não tem uma exibição coletiva que preste. O Flamengo tem jogos em que os seus melhores jogadores têm desempenhos à altura do que eles já jogaram. Você Mas concorda, até isso está caindo. Você concorda, Bodão? Eu concordo. Mas eu quando vejo o Felipe Luiz falar, por exemplo, eu achei a melhor fala de todo mundo. Ele é um líder nato, tem noção de onde está, do momento. Ele é quem tinha que dirigir o Flamengo nessa final. Ele é quem tinha que dirigir o Flamengo. Felipe Luiz no lugar de Sampaoli. As pessoas esquecem que o Flamengo já fez isso e foi campeão do mundo até. Quando mandou o Dino Sano embora e botou o Carpegiani, que tinha acabado de encerrar a carreira, para dirigir o time. Agora, ninguém tem peito para fazer isso hoje. Você aposentaria o Felipe para pôr ele agora de treinador, Renato? Claro que botaria. Sem pestanejar. Mas acumulando o cargo ou você aposentaria ele? Não. Para de jogar e vai ser treinador.